Oiê! Hoje nós vamos conversar sobre a excepcional e injustiçada voz de Vanusa. Obrigado. Eu não queria que esse vídeo fosse uma análise vocal póstuma. Até sinto muito por isso ter acontecido, porque nós temos uma tendência a homenagear as pessoas depois que elas se vão, e a gente tinha que mudar isso, né? Eu sempre fui muito fã da Vanusa, eu sinto que eu deveria ter falado antes dela aqui no canal, falar sobre uma voz que tem uma potência sem igual, uma pessoa carismática, uma pessoa à frente do seu tempo, uma mulher que falou de mulheres e para mulheres também em uma época tão difícil, que foi atriz, ela fez novela, fez cinema, uma expressão artística muito forte, e ela não pode ser lembrada por um episódio que marcou muito de forma negativa na sua vida. Então, por essas todas as razões aqui, é que eu trago essa análise vocal. E, infelizmente, depois que ela acabou de nos deixar aos 73 anos, mas eu espero que você, se ainda não conhece o trabalho dela profundamente, você das gerações mais novas que só conhece a Vanusa por causa daquele infeliz episódio dela ter cometido alguns erros durante a execução do hino nacional, você que é da época da Vanusa, mas deixou essa voz esquecida lá para trás, eu convido você a estar aqui hoje nessa análise que não é só de uma voz, é de uma artista que marcou uma época e que faz toda a diferença para a história da nossa música. A Vanusa apareceu no cenário musical no final da década de 60 e é interessante que a gente associa muito a Vanusa à Jovem Guarda e, na verdade, ela quase que não participou da Jovem Guarda. Ela era contratada da TV Excelsior, enquanto que a Jovem Guarda acontecia lá na TV Record. Me parece que ela participou da Jovem Guarda só nos últimos programas, mas mesmo assim é uma figura que fica atrelada a esse gênero, esse movimento musical, também pela época em que ela estava inserida. Ela já chegou mostrando a que veio, com uma imagem muito interessante, chamava muito a atenção até pela sua beleza, aquele cabelo loiro, aquela franja caída pelo rosto, muito expressiva. Ela começou como uma pegada romântica, mas logo ela se viu na necessidade de experimentar. Então, no final dos anos 60, a gente já vê, lá em 68, 69, a gente já vê uma Vanusa que conhece o rock e que começa a experimentar nessa área, um lance mais psicodélico, com bastante swing, e foi um gênero musical que ela teve muita desenvoltura, de voz, de corpo, de imagem, de tudo. Um exemplo que eu gosto de trazer aqui é a música Atômico Platônico, que ela é bastante interessante, conta um pouco de tudo isso que eu tô falando aqui para você. Essa música tem um baixo que é uma delícia de ouvir, presta atenção no baixo dessa música, que é muito gostoso. E as experimentações vocais psicodélicas, elas já acontecem aqui, são muito evidentes nessa música, e especialmente no seu trecho final. O período de maior ascensão da sua carreira foi justamente nesse período, do final da década de 60 e início de 70, que contém as suas melhores composições, músicas, interpretações também de grande destaque, culminando em 73, que ela tem um álbum valiosíssimo, que é o que eu mais gosto da sua carreira. E nesse álbum tem um dos seus maiores sucessos, que é o Manhãs de Setembro, que é uma composição dela com o Mário Campanha. É uma das músicas que colocou a Vanusa sob os holofotes de fato. E tem uma história curiosa sobre uma das músicas desse disco, que é o What to Do, que é uma composição da Vanusa em inglês. É um rock cheio de energia, uma delícia de música. E o início, a introdução, o riff da guitarra, todo aquele começo da música, é igualzinho uma música lançada pelo Black Sabbath, que é uma das introduções mais conhecidas do rock, que é o Sabbath Bloody Sabbath.
é inevitável a gente fazer essa comparação, porque é muito igual. E aí leva a gente a pensar, né? Rolou até uma discussão na época. Será que alguém plagiou alguém aí? Não sabemos, a própria Vanusa considera isso uma grande coincidência musical, mas o fato é que What to Do entrou 4 meses antes do que a música do Black Sabbath. Então, se for para falar sobre plágio... E aprofundando um pouco a nossa análise aqui do ponto de vista vocal, se eu puder elencar 3 principais características que eu observo na voz da Vanusa, eu diria que elas são a afinação, a consistência e a potência dessa voz. A afinação dessa mulher, gente, é uma coisa impressionante. E eu não estou falando somente desse período de auge da sua carreira, mas depois, nos anos seguintes, os outros discos, esses mais de 20 discos que ela teve ao longo dos seus mais de 40 anos de carreira, a gente vê a afinação impecável em todo momento. E essa consistência, né? Ela tem os vocais rasgados muito consistentes, distorções vocais bem colocadas, não é por acaso que aquilo acontece, e ela sai desse vocal com distorção para uma voz limpa, assim, com zero dificuldade. É uma coisa linda de se ouvir e de se ver também. A Vanusa tinha muita precisão, e um exemplo disso, dessa precisão especialmente nos agudos, é na música Sonhos de um Palhaço, que é uma das várias composições que ela performou do Antônio Marcos, com quem ela foi casada, e Sonhos de um Palhaço é de 1974, acho que é 74 ou 75, não, 74. E é uma música de execução difícil, ela começa com uma interpretação mais contida, é mais grave e vai subindo para o agudo aos poucos. E essa subida, como se ela estivesse subindo uma rampa ali, é muito difícil e requer essa precisão no ataque das notas. Ela consegue fazer no palco da ilusão sem fazer portamento, assim, é preciso, ela parece que ela pinça a nota lá em cima e fala, vem cá, nota, eu vou cantar você. É impressionante. Outra música que eu destaco aqui, ela é de 1979, Mudanças. Vem cá, você já ouviu Mudanças? Gente, pelo amor de Deus, é uma música excepcional. É de arrepiar a interpretação dela. Tem uma parte declamada nessa música que... Não, se você ainda não ouviu, põe na sua playlist, depois que acabar esse vídeo, vai lá, escuta e volta aqui e me conta o que você achou dessa música. A parte que ela declama é de uma força interpretativa, é visceral, é verdadeiro, é maravilhoso. Por opinião, porque sou mulher, com todas as incoerências que fazem de nós um forte sexo fraco. Hoje eu vou mudar. A Vanusa também teve um papel importante dando voz às questões femininas. Nessa música Mudanças, ela já traz um pouco disso, falando sobre o ser mulher, e outras composições que ela traz discussões muito importantes, como por exemplo o SOS Mulher, que é uma composição de 1981, que ela, de uma forma muito corajosa, em um tempo em que não se falava disso, ela trouxe na música a questão da violência doméstica. E além de tudo isso, a Vanusa foi uma mulher que conversou com diferentes gerações. Um exemplo disso é em 2014, que ela lançou um novo disco, e quem produziu esse disco foi o Zé Cabaleiro. E é um disco excelente, é um disco importante para a sua carreira, que marca a volta da Vanusa depois de um período muito difícil, muito conturbado. Nós temos lá em 2009 aquele infeliz episódio da execução do hino nacional, que ela se confundiu ali numa solenidade pública aqui em São Paulo, que infelizmente isso ficou marcado na sua história e que trouxe sequelas e traumas muito grandes para ela. Na ocasião, ela estava passando por um período muito difícil de depressão,
de vício em medicamentos, então ali ela estava visivelmente alterada. E as pessoas não têm zero de empatia, tem zero de olhar para o outro, virou motivo de deboche, de piada, de meme na internet, e isso acabou com ela. Ela ficou muito mal, piorou esse quadro de depressão, ela desenvolveu uma síndrome do pânico e ela acabou indo se internar, porque ela dizia que se ela não se internasse, ela ia querer se matar. E isso ficou muito marcado na sua história, e não é para menos. Uma pessoa que tem uma construção aí de uma carreira sólida durante tantos anos, de repente ficar marcada por um evento, é um absurdo. E esse evento traz à luz uma discussão importante aqui sobre como a gente olha para a saúde mental e como a gente olha para o envelhecimento. Até a questão do envelhecimento é uma questão que eu preciso colocar aqui também, porque é claro, a voz da Vanusa ao longo da sua carreira envelheceu. Uma voz que sofreu os efeitos do tempo, não somente os efeitos do tempo, como também os efeitos do cigarro, que ela também sempre foi muito compulsiva pelo cigarro, os efeitos do medicamento e do equilíbrio, do desequilíbrio emocional, que a gente não pode não olhar para isso. E saúde mental não é para a gente tratar com deboche. A gente precisa olhar com mais compaixão, com mais empatia, perceber que o envelhecimento ele não deveria ser uma humilhação. O envelhecimento é o processo natural da vida. E é por toda essa trajetória brilhante e essa luta que eu trago essa análise vocal, que é uma homenagem à cantora Vanusa. E eu acho, gente, que assim, a gente precisa valorizar mais as memórias da nossa história, do nosso povo e aqui no caso da nossa cultura, da nossa música. A Vanusa disse numa entrevista, se não me engano, na década de 90, ela disse: "Sou uma estrela solitária que tenta realizar o antigo sonho da imortalidade. Tenho batalhado para não cair no esquecimento. Minha voz não vai morrer." Tentando ouvir o som do próprio grito. Se depender de mim e das pessoas que estão aqui comigo até agora nesse vídeo, Vanusa, sua voz não vai morrer. Muito obrigada pela sua existência e descanse em paz. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu gostei aqui embaixo, divulgue para as pessoas que você conhece, pessoas que às vezes nem conhecem esse extenso e lindo trabalho da cantora Vanusa. Deixe os seus comentários, me conta qual é o álbum da Vanusa que você gosta mais, qual a música, a interpretação que você acha que é mais marcante na sua carreira. E nós nos vemos aqui para uma próxima dica, uma próxima orientação, um próximo vídeo do Cá Me Disse. Eu sou Camila Loyola e para você que me segue, um beijo e tchau!